Existe uma confusão entre o que é temperamento, o que é caráter e o que é a personalidade, o eu propriamente dito. E eu quero falar com você sobre essa diferença ou sobre a importância e correlação entre temperamento e caráter. A gente vive numa fase onde o caráter é requerido das pessoas, tanto na parte política, quanto nas igrejas, quanto para você sustentar uma família. A gente requer e quer ver o caráter do outro sendo espelhado ali nas ações. Você, como mãe, muito provavelmente você se importa e se preocupa com a formação do caráter do seu filho. Você que é esposa, você quer olhar e ver um bom caráter no seu marido. E talvez você não saiba, mas existe uma relação forte e extremamente vinculada entre a formação do caráter e o temperamento. E você sabe por quê? Porque o caráter, ele é propriamente o enfrentamento da nossa natureza. Quando você enfrenta a sua própria natureza, quando você frustra as suas vontades, quando você caminha para um processo de amadurecimento na vida, o que vai fortalecer o seu caráter, você está tendo que lidar com o seu próprio temperamento. Porque eu não sei o quanto você sabe, mas temperamento é algo fixo, é algo herdado, é algo recebido. Você não precisa fazer nada para ter o seu próprio temperamento. Já caráter não. Caráter é algo que você vai desenvolvendo, que você vai solidificando, que você vai deixando sólido, forte e estruturado com o desenvolvimento da sua personalidade. Embora o caráter more ali também numa parte fixa, no sentido de todas as pessoas têm o caráter, ninguém pode não ter um espaço interno para o desenvolvimento do caráter, e isso é fixo no nosso eu. A construção de um caráter forte, de um caráter que te dê orgulho aí como mãe, o caráter do seu filho, de desenvolvimento de virtudes, de um caráter nobre, o desenvolvimento desse caráter vai depender da sua atitude perante o seu próprio temperamento. Então, quanto mais você entende do seu temperamento, quais são as características, o que essa simbólica do seu temperamento revela, o que é preciso fazer para que você domine, portanto, a sua natureza, domine, portanto, o seu temperamento e não seja dominado por ele. Quanto mais profundamente você conhece isso, mais clareza e mais ferramentas você vai ter para o desenvolvimento do seu próprio caráter. Então, quando você quiser ser uma pessoa melhor, uma pessoa de caráter nobre, você precisa ter clareza do seu temperamento, porque apenas o enfrentamento com a sua própria natureza, com as suas próprias dificuldades, é o que vai te dar ingredientes para você desenvolver as virtudes e a formação, portanto, de um caráter nobre, de um caráter que sustente você inteiramente de pé, como uma boa pessoa, como um bom ser humano. Conhecer, então, o seu temperamento, saber como ele se forma, saber qual é a simbólica do seu temperamento, entender aí dos eixos do seu temperamento e dominar a temática própria do temperamento vai te dar ferramentas e vai te dar condições para você desenvolver o seu caráter. Então, caráter e enfrentamento da sua própria natureza, enfrentamento do seu temperamento está intimamente ligado. Não dá para você desenvolver virtudes, não dá para você formar um caráter nobre sem enfrentar
a sua própria natureza. E não dá para você ter uma clareza de você, não dá para você lidar com fluidez, com maestria, consigo própria, se você não tiver a visão correta sobre o temperamento. E a primeira coisa que você precisa saber é: temperamento não é comportamento. Então, essas coisas típicas que você pode ver na internet. O colérico é aquela pessoa mais brava. O colérico é aquela pessoa que me respondeu atravessado. Não é necessariamente uma característica do temperamento. Talvez você esteja só com uma pessoa mal educada. Talvez você só esteja diante de alguém imaturo. Não é porque a pessoa fez uma piada que as outras pessoas ao redor deram risada que essa pessoa é necessariamente um sanguíneo. De repente é uma pessoa que está querendo criar atributos dessa diversão diante daquelas outras pessoas por causa de um nível de imaturidade e insegurança próprio daquela pessoa. Você entende? Então não dá para você achar que você conhece o seu temperamento se você está avaliando o seu temperamento por algumas características comportamentais. E não é porque você dominou algumas características comportamentais que você dominou de fato o seu temperamento. Então, o meu alerta aqui para você é: só existe desenvolvimento de um caráter nobre quando você enfrenta a si própria, a sua própria natureza, quando você toma a sua própria vida, a sua própria essência pelas suas mãos e com clareza e vulnerabilidade você se coloca despida de tudo diante de si mesma, disposta a enfrentar as suas melhores e piores partes, a lidar com as coisas que te parecem difíceis e com as coisas que te parecem mais espontâneas e mais fáceis. O enfrentamento disso vai fazer com que você desenvolva as suas virtudes, e as suas virtudes são os ingredientes do seu próprio caráter. Então, não enfrentar e não lidar com o próprio temperamento vai fazer com que você não desenvolva as suas próprias virtudes. E o desenvolvimento da virtude é o que faz com que você consiga ter repertório, ferramentas para lidar com a vida de uma maneira feliz, plena e satisfatória. A felicidade na vida está relacionada com a quantidade de virtudes que você foi capaz de desenvolver na sua jornada, no seu processo. E isso dá um outro vídeo, talvez seja tema aqui para algum outro vídeo. Mas o que eu quero que você tenha clareza é: você quer construir um caráter forte para encarar 2023? Você quer construir um caráter que não se corrompa facilmente, mesmo diante de uma realidade difícil? Você precisa enfrentar o seu temperamento. Você quer um caráter forte para resistir às corrupções do seu meio? Você precisa lidar com o seu próprio temperamento. E eu quero te lembrar de uma coisa. Isso, se não me engano, é um ditado japonês que diz algo parecido com isso, que um médico, que sabe lidar com uma doença, ele é capaz de ser infectado por ela. E não é porque ele é médico, então, que ele vai estar imunizado daquela doença que ele é capaz de curar no outro. O ambiente que você está, se nesse ambiente existem algumas doenças, não é porque você apenas conhece esses índices de doença, de corrupção, de pecado, de manipulação, ou de qualquer outra doença que possa existir no seu meio, não é porque você conhece essas doenças que estão ali que isso te imuniza. Você precisa tratar disso antecipadamente em você mesmo, para que você, estando
então imune internamente, seja capaz de entrar nesses ambientes e lidar com essa doença e até ajudar as outras pessoas a se imunizarem e se limpar dela. Então não é porque você está num ambiente de corrupção e você é capaz de enxergar a corrupção naquele ambiente que apenas esse fato de saber identificar a corrupção, saber identificar o quão não nobre é a corrupção, que isso vai garantir com que você não seja corrompido. Muito pelo contrário, é o exercício de imunizar-se dentro de um ambiente corruptível que vai fazer com que você não se corrompa. E o que te traz essa imunização para estar diante de ambientes corruptíveis, por exemplo, é a força do seu caráter. E estamos vivendo em tempos onde é requerido de todos nós um caráter tenaz, um caráter que não se rompa com qualquer empurrão, um caráter forte. E para a construção de um caráter forte, você precisa aprender a dominar o seu próprio temperamento. E é isso que eu gostaria que você refletisse, meditasse e fizesse essa autoavaliação. O quanto você de fato tem construído virtudes pelo enfrentamento do seu temperamento, da sua própria natureza. Porque é isso que vai desenvolver em você as virtudes que você propriamente precisa desenvolver para fazer o enfrentamento da sua vida simples, do seu cotidiano, dos lugares e ambientes onde você está. Um caráter forte é capaz de não sucumbir a ambientes fracos e corruptíveis. E você consegue o desenvolvimento de um caráter forte através do enfrentamento e de aprender a lidar com o seu próprio temperamento. Por isso é fundamental você saber sobre isso. Beijo pra você.